Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um ATM Night Show. Eu sou Michel Hoffman e esse é mais um programa do Atmosfera Jovem. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um programa ATM Night Show Podcast. Todos os sábados aqui na TV 10 a partir das 23 horas e também no canal do YouTube do Atmosfera Jovem. Ali você tem acesso a todos os programas que já foram feitos, que já foram para a TV e que estão ali disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então você pode acessar ali o Atmosfera Jovem, o canal do Atmosfera Jovem. Não se esqueça de inscrever, também compartilhar aí os vídeos, as entrevistas que já tiveram aqui e dar o seu like aí para que também a gente ganhe uma relevância na plataforma, tá bom? E também aqui nós estamos todos os sábados às 23 horas na TV 10. Você acompanha na íntegra, juntamente com o Facebook, beleza? E todos os sábados nós temos um tema diferente, nós temos uma entrevista diferente, para trazer aí muito conhecimento para a sua vida e para o seu elevo espiritual, talvez ou não, mas é sempre aí uma noite bacana. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que sempre nos encontram e falam que estão assistindo o programa, que está muito legal, que está sendo bem feito. Isso tem sido muito bom e serve para nós também de incentivo e de inspiração para que a gente possa continuar prosseguindo nessa caminhada que é essa empreitada aí do ATM Night Show Podcast. Então seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. E hoje eu estou com duas irmãs aqui que são gêmeas, vieram de geminhas hoje, vieram aqui de cantoras sertanejas, vieram igualzinha, vieram ali de... Eu não sei como que chama isso, hein, gente? Ô, Rubinete, como que chama esse negócio? Eu tô com sertanejo. Mas na roupa? Macacão, as duas estão de macacãozinho, bonitinho. Eu estou aqui com a Elaine Cristina e também estou aqui com a Sara Cardoso, acertei? Acertou. Sara Cardoso. E nós vamos bater um papo aqui sobre um tema que é muito importante para você jovem e também você já que é um adulto. E aí, tudo bem, as geminhas? Tudo belezinha? Tudo certo. Tudo certo? Bem, Muito parecidas, a galera vai gostar, né? É a Cacheada e a Lisa daí no caso, né? Exato. isso. Sanguíneos coléricos. Meninas coléricas, de verdade. Misericórdia. Talvez um pouco melancólicas também. Só Jesus na causa, né? Tanto Não é fácil. É bom, né? É bom. É. Eu gostei da caneca. Qual? Muito chique. Eu achei A minha? da caneca. Eu acho que eu tava no dia dessa agenda, eu acho. Onde que foi isso aqui? Eu acho que foi... Eu não me recordo a cidade. Mas foi uma viagem. Você falou assim, nossa, essa menina fala. Eu fiquei conversando a viagem inteira. Aí Eu não falei, lembro. Meu Deus, menino, você conversa demais. É Lembra? Pra que cidade? verdade. A gente queria dormir no ônibus, vocês vieram conversando. É verdade. Mas esse não é o assunto de hoje, né? Não. O assunto de hoje que nós vamos conversar, que nós vamos bater um papo aqui, é honrar os pais. Eu quero aí, Sara, se apresenta um pouco pra galera, fala aí quem é você, de onde você veio, pra onde você vai. Pra glória. Pra glória. É. Bom, me chamo Sara, tenho 28 anos, sou estudante de serviço social, estou no último ano da faculdade e também faço parte do ATM ali, né, na intercessão. Ali já fiz parte também do louvor na igreja, hoje não. Você abandonou. Abandonei, com propósito. Pode. E é isso. E aí, dona Elaine, quem é você? O pessoal já te conhece, já esteve aqui duas vezes, né? É, eu acho que a gente tá trocado de lugar. Eu gostei Sim. mais daí, eu acho. Ah, Estou me entendi. sentindo acuada aqui. Ah, entendi. Tá querendo tomar o lugar, No entendi. lugar, é verdade. Bom, eu me chamo Elaine, estou atualmente líder do Ministério de Louvor do ATM, sou formada em administração e estamos aí, crescendo, aprendendo, contribuindo uns com os outros, né? E é uma satisfação estar aqui desse lado agora. Amém, que Um peso, bom. né? Que bom. É muito bom. Gente, então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre honrar os pais, porque nós sabemos que esse é um mandamento, que é um mandamento que vem com uma promessa. Lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você
e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro eu quero perguntar aí para vocês, o que é honra para vocês? O que significa essa palavra honra? Que peso ela traz? Que significado ela tem para a vida de vocês em particular? Quem quer falar primeiro aí, pode ficar à vontade. Eu vou dirigir a pergunta para as duas e daí vocês tiram aí qual quem quer falar. Bom, honra para mim é... Como eu recebi as honras aqui da Elaine, né? Honra para mim não é só você simplesmente cumprir uma agenda como filho, né? Você cumprir com tarefas. Né? Arrumei minha cama, arrumei meu quarto, ajudei nas tarefas de casa, ajudo a pagar as contas de casa. Honra para mim vai muito além, porque a honra ela tem um impacto eterno. Existem coisas que eu arrumar na minha casa, maravilha, né? Mas você respeitar os seus pais, você buscar honrá-los, mesmo quando eles lhe provocam o desejo contrário de não honrar, é você buscar fazer o melhor para Deus servindo eles, independente do que eles foram ou não foram, daquilo que eles fizeram e daquilo que eles não fizeram. E aí, Elaine, o que é honra para você? Que peso traz essa palavra? Olha, para mim, eu acredito que... Acho que eu vou usar uma palavra aqui que eu acredito que seja, assim, dignificar, sabe? Eu acredito que, como nós estamos abordando aqui, né, sobre a responsabilidade dos pais sobre nós e a liderança que eles exercem sobre nós, como a Sara disse, talvez nós entendemos esse contexto numa coisa meio autoritária, né, num sentido mais, vamos dizer assim, de autoritarismo mesmo, mas quando a gente entende que honrar os nossos pais, como a Sara disse, excede a questões formais de simplesmente ir lá e fazer o que eles estão pedindo, mas em tudo é dignificar mesmo, porque eu acredito que a intenção de um pai, de uma mãe, né, principalmente quando é direcionado por Deus, é de sempre fazer o melhor pelo seu filho, né? É de instruí-lo, é de capacitá-lo, e a gente entende, né, que para um pai e uma mãe as renúncias são muitas, né, para que os filhos enfim, alcance os desejos, os sonhos, enfim. Acho que o desafio maior é criar uma maturidade, uma responsabilidade, principalmente nos dias de hoje, que não é fácil, né? Então, eu acredito que seja isso. Honrar é dignificar, é realmente, assim, exceder, ceder, né, as nossas vontades, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, e dignificar, honrar mesmo tudo que eles fazem por nós, enfim. Acho que é isso. Honrar os pais é obedecer? Só? Também. Também. Bom, eu vou falar de algumas experiências pessoais. Existiram momentos em que algumas situações, enquanto filha, eu sou filha mais velha, né? Às vezes meu pai e minha mãe, diante da situação, elas falavam, olha, a gente tem que fazer isso, né? Mas não só como filha mais velha, assim, mas também como alguém que Deus colocou dentro da família, porque a família, com as pessoas, com a forma como Deus coloca ela, é com propósito, não é nada aleatório, né? Então, houveram alguns momentos em que eu falei, amém, sim, pai e mãe, mas tiveram alguns momentos que eu tive que tomar a frente em algumas situações, e nem sempre as atitudes que eu tomava ia de encontro com aquilo que eles pediam, porque como a Elaine colocou, os nossos pais, eles tentam fazer o melhor, mas nem sempre eles acertam. E nós, como filhos, nós estamos ali, né, para poder dar um suporte quando algo está um pouco desequilibrado, ou enfim, né, nós somos o suporte deles, assim como nós somos também. Então, honrar não é só obedecer, às vezes a honra, ela vai te levar muito além do que a obediência, né? Ela vai levar você a tomar algumas atitudes que vão te ferir, né? Que vão te causar alguns incômodos, talvez uns incômodos neles também, mas que vai gerar frutos. É uma sementinha, né? Ali no momento não aparece nada, às vezes você suja a sua mão, você tem que cavar um pouquinho mais fundo, né? Você tem que olhar ali para baixo e falar, nossa, tô ali, né? Tô cavando, tô indo mais fundo, mas é uma semente que você planta e que um dia ela vai germinar e, enfim, vai gerar os seus frutos. Vocês acreditam que honrar os pais é um processo evolutivo? Porque, vamos dizer assim, vocês já são maduras, né? A Sara tem 28 e a Elaine já tem
31 anos, né? Então, honrar os pais seria um processo evolutivo? Como isso se deu na vida de vocês? Quando era adolescente, não teve revolta? Não se revoltaram? Amém. A gente pode pode encerrar o programa. Eu aqui. pergunto porque, assim, tem muita gente que está nos assistindo e talvez pode não se identificar com vocês porque vai assim, estão falando aí porque já são maduras, já trabalham e tal. E na minha adolescência, a adolescência delas foram perfeitas e tal. Então, o que eu quero trazer aqui é que as pessoas se identificam com vocês, assim. E como que foi esse processo, já que vocês aí balançaram a cabeça, Já vamos assumir logo. que é um processo evolutivo. Como que foi para vocês? Como tem sido? Como que é? Fala aí pessoalmente disso para nós. Olha, para mim, eu acredito sim que é realmente algo evolutivo, construtivo. E eu ainda vou além. Eu acho que uma das coisas que a gente mais conversa entre nós é que eu, particularmente, graças a Deus, eu sempre estive num ambiente em que a minha família esteve servindo ao Senhor, né? E a Sara já tem uma história um pouquinho diferente. E nesse contexto, mesmo nós ali entendendo, ouvindo, crescendo, ouvindo a palavra de Deus, realmente tem os momentos, tem as fases que não é fácil. Eu, particularmente, cresci com os meus pais sendo líderes nas igrejas, né? Então, a gente tinha que ceder muita coisa, porque é filho da missionária, do diácono, do presbítero, enfim. E isso causava um certo peso. Né? Primeiro porque vinha a consciência de você precisar honrar os seus pais, mas o sentimento também de que aquilo de alguma forma te era roubado, era uma liberdade roubada. Eu não posso fazer isso porque... Mas eu acho que nessa pergunta que você fez é algo muito interessante, porque eu, particularmente hoje, vejo que, graças a Deus, eu sou o que eu sou pelo que eles fizeram, né? Pelas atitudes que eles tomaram. Hoje eu entendo que, mesmo sendo difícil naquela época para mim entender, hoje, com certeza, eu estou aqui pelas atitudes que eles tomaram, né? Me frearam mesmo. Primeiro porque eu acredito que é algo que é muito interessante, que tem os pais, eles compreendem o chamado que você tem. Eu, particularmente, vivi isso muito forte, porque eu comecei a cantar desde os 5 anos, então eu vivi servindo, né? Então, meus pais entendendo isso, então eles foram à frente, me protegendo, me blindando, né? Direcionando, exato. Realmente, teve horas que foi pesado, mas foi necessário. Então, com certeza, é uma coisa construtiva, né? Hoje a Elaine ainda precisa aprender muita coisa, ainda bate de frente com algumas coisas, como a Sara disse, você constrói opinião, conceitos, né? Mas o mais importante é que existe uma coisa fundamental, que é o relacionamento, o dia a dia, né? A intimidade. Eu acho que quando isso é construído dentro de uma base familiar, todos contribuem um com o outro, todos crescem, aprendem juntos. Então, eu acredito que seja isso. E aí, Sara, como que foi aí a Sara adolescente com essa questão da honra? Eu falo adolescente porque é uma fase em que, né, você está começando a se criar, você está começando a ter as suas ideias, você está começando a ter as suas próprias opiniões e tal. Então, é uma fase complicada, né? E como que foi para você aí, a Sara adolescente, lidar com o princípio da honra? Eu vou chamar de peculiaridade, né? A minha história. Então, assim, a minha mãe, ela, filha de pastores, né? Ela sempre esteve envolvida com a igreja, com o ministério, enfim, com o reino de Deus. E, então, ela se casa com meu pai, que vem de uma família católica, com costumes não tão diferentes, mas com crenças que destoavam uma da outra, né? E nós tivemos uma situação em casa que o meu pai, por algumas questões pessoais, ele acabou desenvolvendo um problema com o álcool, né? Então, meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas como ele era dependente químico, porque o álcool ele é uma droga, né? Então, isso nos gerou muitas situações bem difíceis. Por que eu cito isso? Porque você falou na adolescência, né? Mas eu me lembro, assim, que eu tinha 5 anos, de 5 para 6 anos de idade. 5 para 6 anos de idade. E eu estava em casa, e daí eu tinha acontecido uma situação lá com meu pai. Meu pai, ele tinha bebido muito. E eu via minha mãe ali tentando fazer meu pai comer. Ele estava muito mal, né?
E eu lembro que eu parei assim, eu sentei na minha cama e eu pensei assim, poxa, o meu pai, ele tem um problema. Ele tem uma doença, né? Ele tem um problema. Então, o que eu vou fazer diante disso? Então, eu cito isso porque eu, particularmente, eu amadureci, acabei amadurecendo muito cedo pela minha história de vida, né? Aí entra a questão da honra. Todas as vezes que eu tinha que tomar alguma atitude, ou toda vez que eu fazia alguma coisa para o meu pai e para minha mãe, tudo pesava muito. Essa questão de honrar, né? Então, eu até estava comentando com a Elaine que falar sobre a honra aos pais é importante, não só porque é algo que hoje a gente vê assim, que tem se perdido na nossa sociedade, né? Da forma como ela está corrompida, mas porque também, às vezes, é difícil honrar os pais. E quando é um desafio? E quando a conduta do seu pai, e quando o seu pai e sua mãe, eles, querendo, inconsciente Sim. ou não, eles te provocam situações que você poderia falar assim, não vou honrar, né? Então, a minha adolescência, apesar dos conflitos que tem, normal, eu sempre... o meu maior conflito era, eu estou sofrendo muito por algo que eu não fiz, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre isso, porque eu tenho, na medida que eu fui crescendo, eu tenho irmãos, e eu não quero que eles sofram e passem por situações que eu passei. Vocês têm duas histórias totalmente opostas, só que com problemas iguais. Porque a Alaine, no caso, teria que honrar o pai e a mãe, e ela, às vezes, consciente ou não, sabia que ele estava fazendo certo, e você já tinha uma questão de que o teu pai talvez não merecia o princípio da honra, mas você tinha que fazer isso. E talvez nós estejamos falando com pessoas que estão vivendo o mesmo caso que vocês duas, né? E o caso da Sara, por exemplo, como desenvolver a honra quando você olha para o seu pai? Talvez essa seja a pergunta tipo de $1 milhão para as pessoas que estão nos vendo. Como honrar uma pessoa que, vamos dizer assim, não mereça a honra? Primeiro, talvez a pergunta que a gente tem que responder: a gente precisa honrar quem merece ou honra é honra? Como honrar? Diante da minha história de vida, eu aprendi que eu pensava assim, todas as vezes que eu era confrontada com alguma situação, eu olhava para ele não só com olhos, isso é bem... eu vejo que... Hoje eu vejo que isso foi uma coisa que me segurou, me deu um suporte. Quando eu olhava para o meu pai, eu não olhava só com um olhar de filha. Porque eu, desde muito pequena, eu sempre orava. E eu pedia para Deus falar comigo. E todas as vezes que acontecia dele beber e a gente passava muito vexame, muita humilhação. Não porque ele caía de bêbado, não era isso. Meu pai nunca foi desse tipo. Mas às vezes a gente não tinha dinheiro, devia coisas, enfim. Sim. Eu olhava para ele como uma alma. Eu sabia que eu tinha responsabilidade. Eu sabia que se Deus tinha colocado ele na vida da minha mãe, se Deus tivesse permitido, né? E que se eu nasci, eu pensava assim, eu nasci nessa família. O meu pai não conhece o Jesus que eu conheço, então eu tenho responsabilidades. E, além disso, eu também pensava assim... Eu ouvia as historinhas na igreja falando sobre a morte de Jesus, né? E eu pensava assim... Uau, foi muito difícil me amar. Eu sou uma pessoa difícil me amar. Foi difícil a ponto de uma morte de cruz. Então, por que eu não amaria o meu pai? Qual que é a diferença dele? O pecado dele é diferente do meu? O problema dele é diferente do meu? Então, eu escolhi amar. E eu escolhi honrar. Porque a honra, ela é uma escolha. Isso é importante pontuar, de que a gente escolhe honrar, né? Escolhe fazer isso. E você, Elaine, como que você via isso? Você honrar muitas vezes não querendo honrar, né? Você muitas vezes não compreendendo, né? Porque às vezes você é colocado num peso. Para nós que somos, eu penso muito no Miguel, porque ele é filho de pastor, coloca-se um peso sobre ele de que é muito complicado, né? E aí, tipo assim, a criança não é mais criança, o adolescente não pode ser mais adolescente. Como que foi isso para você? Olha,
apesar assim de todas as escolhas difíceis, né, todas as situações que muitas vezes eram conflitantes, porque eu acredito que o que mais dói na fase da adolescência ali, quando você está, né, buscando a independência, é a comparação, né? Então você está inserido em rodinhas de amigos, uma galera e tal. Então, isso cria um parâmetro, né? Então, você olhava muito isso e falava, poxa, mas fulano pode, eu não posso, né? Ah, mas eu queria, mas não posso. Mas eu acredito que em tudo, apesar de sim, né? Eu assumo, não tem como omitir isso, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive muita opinião forte, né? Sempre fui muito, vamos dizer assim, à frente mesmo também. Tive várias situações que me fizeram amadurecer antes do tempo, vamos dizer assim, se assim podemos dizer também. Eu tive que cuidar dos meus irmãos. Meus pais trabalhavam fora, estudavam, né? Porque meus pais concluíram os estudos já depois de... Mais tarde, exato. Então, assim, eu me recordo de ter que levá-los para a igreja, de cuidar deles, enfim. E isso com 10, 12 anos. Muito então, cedo, né? Muito cedo, né? Mas eu acredito muito no que a Sara disse, assim. Eu acredito que com tudo há um propósito, né? E tem coisas que Deus realmente confia em pessoas e estabelece. Eu achei lindo o olhar dela sobre isso, sobre a alma. E eu acho que no meu caso, apesar de toda a dificuldade, o meu amor pela palavra, por Cristo, me fazia superar tudo isso. Apesar de ser muito difícil, muitas vezes, em alguns momentos, o relacionamento, eu ainda ia lá, olha, ok, sabe? É a palavra do Senhor. Então, acredito que isso também é uma ferramenta, talvez, que a gente pode compartilhar aí com pessoas, né? O relacionamento com o Senhor, ele pode transformar todas as coisas, né? A gente consegue, apesar de, em alguns casos, realmente ser muito conflitantes os relacionamentos, mas quando a gente coloca a nossa base como alicerce com o relacionamento com Deus, nós superamos muitas coisas. Nós vamos além em muitos aspectos, né? Vamos dizer assim, do seu velho eu, ele ser mortificado ali e você conseguir superar isso. Então, como eu disse, hoje eu sempre falo assim, como parâmetro, graças a Deus eu fui uma pessoa que eu nunca ouvi meu pai falar alto com a minha mãe, eu nunca ouvi meu pai, nossa, jamais. A minha família pode comprovar isso, porque, né, é grande, 4 irmãos, é grande, eles trabalharam bastante. E de verdade, eles são realmente um referencial. Tinha bastante amor, né? Tinha. Entendi. Então, eles realmente são um referencial. Abraço, irmã Edith. Acertou o nome, mãe, Deus abençoe. olha. Eu esqueci o nome do seu pai. Sebastião, Deus abençoe. E eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe, nunca vi minha mãe discutir com meu pai, nunca presenciei isso. Então, eles tinham, acredito que também essa forma de ser rígido também era determinante junto à palavra, sabe? Num aspecto mesmo de cuidado. Então, assim, para um adolescente é muito difícil entender. Hoje eu olho com muita gratidão a Deus nesse aspecto, né? Então, na sua pergunta, eu acredito que para aqueles que, por exemplo, não tiveram situações de traumas ou complicações como a Sara teve na infância, problemas com drogas, bebidas, essas coisas, eu acredito que é uma boa forma da gente olhar com mais cuidado sobre isso. Se eu tenho um relacionamento sincero com Deus, se eu tenho intimidade com o Senhor, eu vou conseguir honrar a quem o Senhor confiou como autoridade na minha vida, que são os meus pais. Agora vamos colocar aqui um mundo hipotético, uma família hipotética. Vamos criar uma família aqui agora. Deixa eu antes mandar um abraço para a irmã Marta, um abraço, e também para o irmão... Esqueci. Newton. Ele é um amor, gente. Maravilhoso. Ele é uma fofura. Fofura. Ele é uma fofura. É fofura. Então o senhor é um fofura. Um fofo. Cuti. Um grande abraço. Vamos criar uma família aqui hipotética. Então nós temos uma família aqui onde a mãe e o pai não se respeitam. Um trai o outro. Bebida, droga, xinga os filhos, amaldiçoa os filhos. E tem um filho lá com seus 17, 18, 19 anos, 20 anos nessa casa, está ali naquela casa. Como honrar esses pais
dessa forma? Como que o jovem ele deve gerar no seu coração na prática? Como que ele deve fazer esse tipo de honra? Como que ele deve honrar esses dois? Que um não respeita o outro, porque nós estamos falando aqui nós estamos na internet, então nós podemos chegar a centenas de pessoas, até milhares de pessoas talvez, um dia. Essa vai ficar gravada, tá? Para os anais da história, né? Aí. E como que vai chegar, né? Como que ele vai agir? Como que ele vai agir diante disso? Tem um pai lá que maltrata a mãe, que trai a mãe, que usa drogas na frente do adolescente, do jovem, enfim. Como, na prática, ele vai colocar a honra na prática? Essa é a minha pergunta para vocês. Sendo radical. Radical como? Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas, elas são... O senhor parece que está falando. Eu também. Eu vou fazer a pose espiritual. Ok. Hoje a gente vê muitas pessoas... vamos citar os movimentos, por exemplo, né? Hoje eles têm uma luta que eles falam mesmo, assim, publicamente, que é uma luta radical, né? Hoje nós estamos radicalizando a luta, né? Por que não ser radical com aquilo que Deus coloca pra gente? Então, assim... Se o Senhor colocou como mandamento nós honrarmos pai e mãe, Ele não ia julgar um reflitão desse para nós, sem que nós não tivéssemos suporte e condição disso, né? Num lar, né, hipotético, como você disse, onde os pais, eles não dão parâmetro, não cumprem com o papel protetivo, vamos dizer em outras palavras, né? A única pessoa capaz de nos ajudar, de ajudar uma pessoa assim, é Jesus, é o Espírito Santo, né? Não tem, assim... a gente, ao longo da vida, a gente vai crescendo, aquilo que a gente absorve em casa, né? Forma a nossa base, a nossa essência, e conforme você vai crescendo, você vai acumulando experiências, coisas que talvez algumas coisas que você fazia antes, você já não faz mais, porque você vai tendo contato com outras pessoas, tendo uma outra rotina. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador, né? Quando Jesus ele subiu, quando ele ascendeu, o que ele falou? Eu tô indo, mas eu tô deixando o Espírito Santo. E às vezes eu vejo assim que a gente subestima muito o Espírito Santo, a gente subestima muito Jesus. Sim. Então Jesus pode curar um câncer, Jesus pode ressuscitar um morto, mas Jesus não pode me ajudar a honrar meus pais, a fazer o meu papel como cristão, como um filho cristão. Porque aqui nós não estamos falando só numa posição de filhos, mas de filhos cristãos. Então eu acredito que é radicalizando, sendo radical. É como a gente falou, talvez isso vai nos colocar numa situação nada confortável, porque o ambiente que você vive não tem nada a ver com aquilo que o Senhor coloca dentro de você, né? Você é morada do Espírito Santo, mas radicalizando. Oração, leitura da palavra, você se alinhar com pessoas que tenham... Talvez você não vai encontrar uma rede de apoio ali dentro da sua casa, mas na igreja você vai ter pessoas ali que vão te ajudar a caminhar, buscando ajuda. Não só buscar o Senhor, mas buscar pessoas que vão auxiliar, sabe? Eu falo porque ao longo da minha história, muitas vezes eu precisei de pessoas. Dentro da minha casa eu não tinha. E o Senhor levantava pessoas e eu também buscava pessoas que eu sabia, né, que poderia me dar um auxílio naquele momento e que não ia me deixar sair muito fora do trilho, né? Olha, eu tô passando por uma situação difícil, né? Eu queria que você me ajudasse, ou orasse por mim, ou só me acolhesse, me ouvisse. Então, não é impossível, né? Se Jesus resolveu o nosso maior problema, que é a condenação, por que Ele não vai nos ajudar a honrar os nossos pais? A gente tem que ser radical. Amém. Laine? Pesado, né? Pesado. Meu Deus. Hoje eu estava dando um tempinho e lendo o que eu tinha organizado para falar, e foi interessante, assim, né? Eu comecei a digitar porque eu gosto de pontuar algumas coisas para eu lembrar quando falar. E daí eu estava lendo um versículo que eu deixei destacado aqui, e o Senhor falou comigo: honrar os seus pais é a sentença da sua vida. Uau. Olha. Aquilo que você decidir plantar é o que você vai colher. Eu acho que entra muito nessa parte do que a Sara falou, de sermos radicais, né? Porque isso vai ser sentença para nossas vidas, porque a palavra do Senhor fala isso, que é uma ordenança, que é um mandamento. Então não é nossa escolha, a nossa escolha está em obedecer ou não, né? Aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós decidirmos
nas nossas ações, é isso que vai sentenciar os nossos dias. Faça tudo como para o Senhor. E aquilo, isso ficou muito forte. Eu falei assim, meu Deus. Porque assim, como a Sara disse, às vezes a gente não olha com esse olhar para nós, né? Colocando a responsabilidade em nós. Porque é mais fácil você falar, não, eu não vou honrar porque não dá para honrar. Né? Exato. É mais isso aqui é tão E é pesado uma de falar, opção. né? É difícil, né? É uma opção. É difícil de falar isso. Exatamente. Né? Conseguir entender agora o sopro do Espírito anteriormente ou não conseguir entender? Entendi. Ah, entendi. Entendi. Mas é isso. É a sentença dos nossos dias. Até parou. Entendi. E mais uma coisa. Eu acredito que toda crise é uma boa oportunidade para manifestar Cristo. Então, se seus pais, eles não vão ser os precursores dentro da sua casa, né? Para poder falar assim, olha, esse é o caminho, seja você. E outra, a família ali do pai, da mãe e do filho, ele é uma família para o pai e para a mãe, só que a próxima família vai ser formada pelo filho, né? Então, cabe a ele a quebrar esse princípio de desonra que existia ali. Então, vai caber a ele a fazer isso, né? Gente, eu preciso fazer um intervalo, tá? Eu preciso fazer um intervalinho, eu vou chamar aqui um intervalo e a gente dá só uma bicadinha na água aqui, chupa uma balinha e a gente já volta. Fica com vocês aí o ATM, o que mesmo, gente? Me esqueci. Meu pai amado. Inside ATM pra vocês. Vai lá, Gutão! A nossa vida social entre as pessoas, o nosso comportamento, por sermos cristãos, nós precisamos entender que nós somos a extensão do Evangelho. Toda a nossa vida, tudo aquilo que nós falamos, o nosso comportamento entre as pessoas faz parte de uma ministração do Evangelho, daquilo que Deus colocou dentro de nós. E Paulo, ele nos afirma o seguinte, em Filipenses 1:27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que eu vos veja ou não vos veja, eu ouça que vocês estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, a mesma fé. O que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos entender diariamente a nossa importância no reino de Deus. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós desejamos às pessoas faz parte do reino de Deus. E Paulo nos ensina que nós devemos viver dignamente pela fé, aquilo que Cristo colocou dentro de nós. Nós não vivemos por aparência, nós não vivemos para lutar entre os irmãos, mas nós vivemos para lutar por uma fé comum, por uma missão comum, que é levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares. Paulo sabia que se estivesse longe desta igreja de Filipos ou perto, ele sabia que eles iriam viver da mesma maneira. Muitas vezes nós vivemos uma vida de fachada, perto de amigos, perto de lideranças, e fora delas nós somos outras pessoas. E Paulo afirma que nós devemos viver dignamente o Evangelho, seja longe de pessoas ou seja perto delas. A nossa vida é regida pelo Espírito Santo. Deus está vendo o nosso comportamento diariamente. Por isso devemos viver uma vida piedosa, uma vida digna do Evangelho de Cristo. Se Cristo morreu por nós, nós morreremos por Cristo até o fim. Deus abençoe. Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui com mais um ATM Podcast, ATM Night Show Podcast. O nome tá grande, né? Tô me confundindo aqui. Estamos de volta com mais um ATM Night Show Podcast. E você sempre é bem-vindo aqui na nossa programação. Hoje nós estamos batendo um papo sobre honrar pai e mãe. Está sendo muito proveitoso aqui para nós. E não se esqueça que nós estamos aqui todos os sábados, às 23 horas, pela TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Também não esqueça de nos seguir aqui nas nossas redes sociais, que vai aparecer aí no GC, a minha rede social aí, Michelle Hoffman F, também da Elaine. Qual é a rede social aí, dona Elaine? Foi no Insta, né? Insta. Elaine.hoffman.
Souza. Mas são muitas redes sociais. Insta. Sara. De Sara Cardoso. De Sara Cardoso. Ela deu uma melhorada. Antes era With My Father and My Bradles 3. There is power. É. In the name of Jesus. Se você seguisse ela 3 vezes, era línguas estranhas. Só os espirituais encontram o meu Instagram. Entendi. E aí você pode também seguir. Né? Estratégico. Tá, Cardoso. De Cardoso. De Sara Cardoso. De Sara Cardoso, D com THE, né? De Sara Cardoso. Você procura aí e você vai seguir. Também não se esqueça de seguir o Atmosfera Jovem, beleza? Quer que fale o seu também, Rebeca? Ou não quer ninguém que te segue? Não quer que ninguém segue ela. Agora ela tá comprometida de novo, então não precisa seguir. Se você quiser seguir dicas de casamento, você pode. Dicas de casamento com quem? Com a Rebeca Almeida. Você pode acessar aí, @Rebeca Almeida, eu acho que é, não é? Se você quiser mandar Almeida. mimos de noivas... Aí, ó. Se você quiser dicas de noivado, essas coisas, tudo, você pode seguir aí, @Realmeida. É isso mesmo, né? Acompanhar em tempo real, né? Tá acontecendo, Isso, tá acontecendo. tudo agora. Postando vários stories do que está acontecendo. Então você pode acompanhar esse conto de fadas, por que não, né? Um conto de fadas, por que não? Você pode seguir aí. Logo mais. Vamos ter que, vamos ter que levar uma equipe pra. Vai estar lá. Vai estar? Sim. Orando forte, pra ser forte o negócio. Já esteve até aqui, né? Uhum. Entendeu? Continuar, dar continuidade. Entendeu? Isso mesmo. Então, nós estamos aqui batendo um papo, né? Sobre o casamento... Não, mentira. Sobre honrar os pais. E nós falamos aqui o que é honra, o que é o princípio da honra, como que isso acontece. Abordamos também que a honra não é para quem merece. Uma honra é um princípio seu, é individual. Você deve obedecer esse princípio e seguir esse princípio. Até porque a promessa, ela também é pessoal, né? A promessa que o Senhor nos dá nesse texto, nesse princípio, ele é pessoal. E o texto lá que nós lemos no começo é o texto de Efésios. E ele diz que a promessa que esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa. E que a promessa é para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, olha só como é importante isso, né? E a minha pergunta para vocês aqui é simples. Quais são os benefícios da honra? Qual é o benefício que a honra pode me trazer, além ou dentro desse contexto aqui do texto de Efésios, no capítulo 6? A palavra fala que você vai bem, né? E em contrapartida também, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente não cumpre com o princípio que é estabelecido, né? Então, acho que não é legal. Por isso que até que eu falo que a gente tem que radicalizar, porque... o boleto vem, né? Uhum. Mas eu acho que você, dentro da sua casa, e não só ali, né? De dentro para fora, né? Da sua casa, ali dentro e nos lugares com as pessoas que você convive, você se torna uma pessoa confiável, madura, né? Se a autoridade vem de uma maneira mais tranquila ou não, você se torna uma pessoa madura, você tem maturidade. Você tem a capacidade de entender que você precisa amar muito mais as pessoas antes de qualquer coisa. É o que Pedro fala lá na sua primeira carta, 1 Pedro 4:8, ele fala, olha, amem ardentemente, né? Amem muitíssimo. Amem com força uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então, isso lhe confere, talvez, inteligência emocional. Você consegue lidar melhor com situações, até para você mesmo, nas próximas fases da sua vida. Casamento, faculdade, enfim, né? Eu acho que é isso. Você se torna uma pessoa... E autoridade também. Porque você vai se tornar uma pessoa de referência. Autoridade. Não vai te tornar uma pessoa autoritária. É autoridade. E aí, Elaine, quais são os benefícios da honra? Olha, eu acho que, para mim particularmente, eu acho que o melhor benefício é o refúgio, sabe? É você ter um lugar onde você pode se aconchegar, porque eles realmente sabem quem você é, né? Eles te criaram, te conhecem. Sabe das suas limitações, é o que a Sara disse aqui, né? É essa base de amor, né? Sim. É incalculável, porque assim,
Vamos tratar aí de personalidades, né? Se colocar, enfim, se expor um pouco, né? E saber que você, no seu dia difícil, você vai ter um respaldo, um colo, alguém que ora com você, alguém que vai te ouvir, alguém que vai te acolher, sabe? Então, assim, eu sempre gosto, assim, uma sensação muito minha, assim, eu amo. Hoje está muito pouco eu consegui fazer isso, mas eu amo sentar do lado dos meus pais para cultuar. Eu amo, eu me sinto tão acolhida, assim, com aquela sensação de, poxa, eu tô aqui no melhor lugar. É uma honra, né? Nossa, é uma honra. Com quem eu mais amo. Então, assim, às vezes eu consigo fazer isso nos cultos de oração, por exemplo. Que daí eu consigo, porque geralmente a gente está servindo, sempre ali na frente, né? E essa é uma sensação, assim, que eu glorifico ao Senhor, sabe? Porque não está só eu, tá? Os meus irmãos ali, tá? Quem eu amo ali. Então, eu acho que o benefício da honra é isso, ele te traz um refúgio, te dá direcionamento, porque, assim, eles podem compartilhar com vocês experiências incontáveis, né? Mesmo a Sara falando aqui, né, do exemplo do pai dela que teve essa dificuldade, mas eu tenho certeza que as palavras dele, quando ele coloca as palavras em ação, são instruções valiosas. Sim, né? São direções valiosas. Então, é isso. Eu acho que a honra traz esse benefício, assim, que eu acho, para mim, particularmente, ser um dos mais sensacionais, assim, que é realmente o refúgio, o acolhimento da parte deles. Você ter um lugar para onde voltar, sendo quem você é, independente de que forma você esteja. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, 1 e 4, que nós já lemos aqui, ela diz também que tudo vai bem e você tenha longa vida sobre a terra. O que quer dizer isso? Longa vida sobre a terra. Tem uma autora norte-americana, ela é pastora também, tem um ministério muito legal com família, que é a Dev Titus, Sim. que é muito conhecida. E ela fala muito sobre esse aspecto, né? Sobre você ter uma vida longa, você viver bem. Eu não vou lembrar quantos anos ela tem aqui, não lembro. Mas, assim, se você... A mãe dela tá viva, ela, a filha dela, assim, chega a ser doido você ver, assim. Ela já é muito velhinha. E elas são lindas, assim. E não é linda, assim, de ter um padrão de beleza. Não, assim, ela tem uma feição muito linda, assim. Então, eu acho que você realmente viver bem. Deus, ele vai abençoar você ao ponto, talvez, isso vai influenciar. Se influenciou Moisés quando ele estava no monte, que o rosto dele brilhou, por que não vai influenciar na nossa saúde, né? De Deus nos abençoar, de Deus derramar graça. Então, a Dev, ela tem essa experiência e é uma pessoa que tá viva, né? A mãe dela tá viva, tá super bem. A mãe dela tem 90 e poucos anos, se não me engano. Ela tem em torno de 70 e por aí. E ela é linda, e ela é uma pessoa maravilhosa. E ela usa o exemplo dela para falar que a honra funciona e de que ela tem um livro que ela fala que a honra é um ingrediente essencial para relacionamentos saudáveis. Né? Saudáveis em todos os aspectos, não só mental, espiritual, mas físico também, né? Se promete ter uma vida longa, né? E viver bem, por que não? Nós podemos, então, né, interpretar literalmente essa promessa? Eu acredito que sim, mas assim, eu também coloco além, assim, eu acho que independente de tempo, eu acho que também nos remete a essa questão de qualidade, né? De você viver com intensidade, bem, frutificando, florescendo, independente das estações, sendo moldado ali, vamos dizer assim, perceptível mesmo aquilo que Deus tem para fazer. Sim. Tem pessoas que não vai viver uma vida plena, exato, né? então tão longa como nós estamos colocando aqui, 80, 90, mas os dias deles vão ser de grande influência, então eu acredito que está ligado muito a isso, a ser bem-sucedido, ser longânimo nesse sentido, de resultado mesmo, eu acredito. Ser próspero, né? Isso. Honrar os pais é ser o filho perfeito? Não. Graças a Deus que não. Não. Eu não. Como honrar sendo imperfeito? Como honrar sendo Que imperfeito? pergunta difícil, né? Como honrar sendo imperfeito? Eu acho que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar em uma hora ou outra. A partir do momento que a gente começar a ser perfeito, a gente não vai estar mais aqui, né? Aquele lance do corpo glorificado, transformado e tal, né? Mas essa aqui eu acho que é a questão.
assim como seus pais são imperfeitos, você também não vai ser perfeita. Eu não fui perfeita. Eu respondi meus pais, eu fui rebelde algumas vezes. Mas é o que a Elaine falou, isso vai te ensinar. Isso vai te ensinar ao ponto de você entender que, uau, eu preciso honrar os meus pais. Porque assim como eles, você também é uma pessoa imperfeita. Existe algum fato, algum momento em que você, Elaine, falou assim, olha, eu desonrei meus pais? Vários, coitados. Vários. Mas assim, eu não falo isso com vergonha. Não, eu acho que nesse aspecto aí, né, como honrar sendo imperfeito, eu acho que na verdade, assim, né, isso também conta muito você sendo quem você é. E como a Sara falou, eu acho que a gente perde muito tempo tentando se afirmar quando a gente pode reconhecer os nossos limites e se ajudar, né? E construir um no outro, né? Então, assim, por exemplo, a minha mãe, ela é extremamente calma, né? Minha mãe é a quarta pessoa da Trindade. Ela é demais. Assim, né? Ela é... Mãe Dite, beijo. Isso é top. Gente, eu não sei se existe um ser humano que nem ela, né? Se bem que todo mundo vai falar que a sua mãe é assim, né? Não tem como. Mas ela é do tipo de pessoa que quando eu, vamos dizer assim, tô esbravejando, ela só fica me olhando, Acabou? me ouve. Acabou, né? Elaine? Sabe? E, assim, daqui a pouco aquele silêncio começa a me consumir, sabe? O silêncio dela às vezes me consome, né? Então, poxa, eu falo assim, meu Deus, há quase 30 anos a minha mãe, ela me teve com... um mês após ela ter casado, ela engravidou de mim. Então, assim, ela não teve muito tempo pra curtir essa vibe de recém-casado, né? Rê? Essa vibe de recém-casado. Eu acho que ela tá Fica a dica. Um mês. Receba. Meu Deus. E não teve muito tempo pra aproveitar e já teve uma responsabilidade de criar. Inclusive, ela... iria tomar remédio e o Espírito Santo falou pra ela, não era pra ela tomar remédio porque ela ia atrasar a obra do Senhor. Então, E a obra era você, no caso? No caso. Entendi. Você tomou uma água pra descer essa informação. Só pra descer essa informação aqui? Pessoal, eu também às vezes falo assim, mãe, a senhora tem certeza que a senhora ouviu certo, né? Pronto. Será que Acho que eu consegui certo? engolir. Entendeu? Mas eu vejo nisso, sabe? Assim, nossa... O silêncio dela é resposta muitas vezes pra mim, né? E ela simplesmente tá ali disponível o tempo todo ali, sabe? Com sabedoria, com paciência, né? E eu acho que é isso. É isso. Qual foi a pergunta? Eu ia fazer essa mesma pergunta. Eu fui contar a história, eu me perdi. Foi a questão de ser longa vida, ser interpretado literalmente. Ah, você não perguntou isso. Foi. Você perguntou alguma coisa de experiência, não foi? O quê? Falei quando você foi uma pessoa que desonrou o seu pai. É isso mesmo, eu acho que pra mim isso acontece muito frequentemente. Ô, Mandinha, você vai ter que cortar essa parte que ficou perdida. Não, coloca. Ah, não. Nossa, isso vai desonrar, gente. Eu particularmente sofro muito com isso, pela questão de ter esse instinto de liderança muito forte em mim, porque isso aconteceu muito cedo, né? Com 12 anos eu já liderei um grupo de jovens, então isso foi uma necessidade na época, mas isso acaba te, vamos dizer assim, tomando proporções muito grandes que às vezes você não consegue administrar num ambiente familiar. Então, sim, às vezes eu falei grosseiramente quando veio já na foi frente de pessoas, o que eu não gosto. Eu brinco muito com isso, né, de querer mandar e tal. Mas com os meus pais eu já fiz isso, infelizmente. Por exemplo, na frente de pessoas, eu fiquei extremamente chateada com isso. Ou mesmo dentro de casa, por não concordar e tal. Mas é algo que a gente está sendo moldado, trabalhado por Deus no dia a dia. Né? Mas infelizmente ou felizmente, porque nós estamos aprendendo, acontece sim. Sendo honesta? Sendo honesto, verdadeiro, é isso. E eu me policio, sim, para que isso não ocorra, enfim. Maravilha. Nós temos outros textos aqui que falam, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 13, versículo 1, ele diz que o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão.
Então, nós vemos aqui que a sabedoria está intimamente ligada à obediência e ouvir a instrução dos seus pais, ver a instrução que os seus pais proferem para ele. Também em Provérbios 1, no capítulo 8, no versículo 9, diz assim: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Mais uma recompensa de quem obedece, de quem ouve os ensinamentos dos pais. Em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Isso aqui eu acho interessante, porque se nós formos trazer para a nossa realidade, é justamente isso, né? Os olhos de quem zomba do pai e da mãe ou nega a obediência do pai e da mãe, eles são arrancados. E ser arrancados, ou seja, é perder a visão, né? E esse cuidado que a gente deve ter, porque se nós não ouvimos o nosso pai, se nós não ouvimos a nossa mãe, primeiro texto que eu li, nós perdemos a sabedoria. A segunda, nós perdemos ali, nós desprezamos, nós perdemos o nosso adorno, o nosso brilho. Estou montando uma mensagem aqui, eu acho. Já, também percebi. Eu acho que já montou. O quarto, você perde... Série, pode ser uma série. Pode ser. O quarto, você perde a sua visão. Ou seja, você não consegue mais enxergar. É aquilo que a gente estava conversando sobre. Às vezes a gente tem uma família toda atribulada, toda cheia de necessidade, cheia de confusões. E você ali naquele meio. E quando você passa a não honrar aqueles pais, mesmo sendo assim, você perde a sua visão, porque quando você se casar, você vai repetir aquilo que aconteceu. Então, a sua visão daquilo, ela muda. Ela começa a ser repetitiva, e aquele ciclo não para. Então, e você, ao invés de botar um fim naquele assunto, você continua seguindo. Os corvos do vale arrancarão os seus olhos. Nossa, deixa eu só citar uma aqui. Pode ficar à vontade. Olha só, lá em Provérbios 20, diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, Sim. a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. É morte. Não tem como viver uma vida longa e ser próspero. É uma morte, forma, né? Eu acho que nessa parte que você citou aí, realmente, né, de perder a visão, das coisas serem levadas a um ciclo doentio, né, desconstruído da família, da base, daquilo que Deus constituiu. É por isso que a gente tem uma geração tão perdida, tentando se afirmar em tantas coisas, em tantos lugares, em tantos grupos, porque perdeu, né, esse lugar por não honrar os seus pais, não honrar aqueles que estão como autoridade sobre a sua vida. E nós vemos isso muito pessoas de referência, homens e mulheres de Deus, de que às vezes eu fico pensando, será que eles se perguntam aonde eu errei? Mas é que muitas vezes não está ligado com eles, está ligado com a honra que a pessoa ela tem que entender que a honra parte dela para o outro. E não parte do outro para ela, entendeu? Parte de você assumir. Então, nós temos aí, não quero aqui citar nomes de jeito nenhum, mas de pessoas que são conhecidas, que são pregadores da palavra, que têm os seus filhos totalmente desviados do caminho do Senhor, né? Mas o que a gente esquece é de que quem não observou o princípio da honra, que teve seus olhos arrancados, que teve o seu adorno, a sua beleza arrancada, a sua vida, como foi citado aqui no Provérbios 20, né? Você pega e foi ela que não escolheu. Então, gente, o que a gente quer chamar a atenção de vocês aqui é que esse assunto é muito sério. O assunto de honrar o pai e a mãe é um assunto muito sério. É um assunto que tem promessa sobre as nossas vidas. Então, você precisa assumir a responsabilidade de honrar o seu pai e a sua mãe. Você precisa assumir isso, que é a sua responsabilidade. Não, a honra não é para quem merece, a honra é para você honrar. É um princípio bíblico. Sem ela, você perde a sua beleza. Sem ela, você perde a sua vida. Sem ela, você perde a sua visão. Sem ela, você perde a sua vida com Deus. Você não passa a não desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, é preciso honrar o pai e a mãe. Honra a todo custo. Eu sei que aí você, às vezes, está na adolescência, está aí na juventude, e que muitas vezes é difícil ouvir algumas coisas do pai, confronta com suas ideias, confronta muitas vezes com aquilo que você pensa, mas, cara, engula isso, aceite isso e siga em frente, vá em frente, pegue isso para você.
obedeça. A obediência sempre. Eu acho que eu tô pregando, mas vamos seguir. Amém, igreja. Em Colossenses, quem quer aceitar Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Então é agradável, você quer se tornar uma pessoa agradável diante do Senhor? Agradável, gente, é uma pessoa que Deus ama estar por perto. Agradar ao Senhor é uma coisa, ser agradável a Deus é outra. Agradar ao Senhor é ter atitudes que agradam a Ele. Agora, ser agradável é ser agradável. O seu ser agrada ao Senhor. O seu modo de viver agrada ao Senhor. O Senhor quer estar perto de você. Então, honrar ao Senhor, honrar ao Senhor e obedecer os pais e honrar os pais, também é esse princípio de você ter a sua vida e ser agradável ao Senhor. Isso é muito importante. Então, eu chamo a tua atenção diante disso. Minha gente, olha só, nós estamos aqui batendo esse papo, já virou pregação, já virou série, já virou tudo quanto é coisa, e nós estamos caminhando aqui pro nosso bate-papo, final pro nosso bate-papo, e a minha pergunta para vocês aqui é o seguinte: como se tornar uma pessoa que honra os pais? Qual é o processo? Como eu devo agir? Como me tornar isso? Então, talvez nós estejamos assistindo, as pessoas estejam assistindo aqui que não vê condições nenhuma de se tornar uma pessoa que honra os pais. Mas como? Qual é a dica que vocês dariam para esse adolescente, para esse jovem, para honrar os seus pais? Olha, eu acho que, como a gente já disse aqui entre linhas, né? Eu acho que quando a gente realmente conhece a Deus, né? Vive um relacionamento com Deus, todas as outras demais coisas, elas começam a ser, de certa forma, não fáceis, né? Mas elas nos direcionam, né? Elas nos apontam um caminho, né? E quando isso é sincero, quando isso a gente busca de todo o coração, é como se, nossa, eu dobro os meus joelhos aqui, eu tenho aquele que criou e formou todo o universo me ouvindo, contemplando aquilo que eu estou fazendo, aquilo. E o que é, então, eu obedecer a uma ordenança, a um mandamento, né? Se eu obedecer isso, eu vou ter essa intimidade aprofundada, eu vou ter um relacionamento mais sincero, mais convicto com Deus, eu vou conhecer aquilo que o coração dele deseja que eu conheça. Então, como eu posso abrir mão disso em detrimento a isso, que é possível? Porque o Senhor, se Ele nos direciona, se Ele nos dá essa ordenança, é porque é possível nós fazermos, apesar de ser difícil, de ser um desafio constante. Então, eu acredito que isso é importante quando a gente realmente tem convicção do nosso relacionamento com Deus. As demais coisas, elas começam a se tornar mais, vamos dizer assim, mais possíveis, mais palpáveis para a gente conseguir fazer. Amém. E aí, dona Sara? Lá em João 13... eu coloquei um tópicozinho aqui no meu esqueminha, eu escrevi assim: Jesus honrou. Lá em João 13 fala do episódio em que Jesus ele chega e lava os pés dos discípulos, né? Então, como honrar os pais, se você não tem pais que lhe ensinam sobre a honra, né? Primeiro, entendendo que a honra não depende da outra pessoa, a honra depende de você. Não terceirize a honra depende de você. A honra vai falar mais sobre do seu caráter do que do caráter da pessoa a quem você está promovendo ela, né? Entendendo isso já é acredito que meio caminho andado. E se você não tem referência de honra dentro da sua casa ou no grupo de pessoas que você convive, seja lá na igreja, enfim, por que não em ambientes de trabalho, enfim, né? Com as pessoas que você tem mais intimidade, é olhar para a vida de Jesus. Porque aquilo que falta em nós tem nele. Jesus é completo. Sim, amém. Então, Jesus, ele honrou, né? Ele não precisava, ele sendo o filho do Deus vivo, né? O Deus encarnado, ele não precisava, se ele quisesse, lavar os pés dos discípulos. Mas ele o fez porque ele estava ensinando, ele estava discipulando e ele estava mostrando para nós, olha... vocês são, para eles, né? Vocês são homens, vocês são imperfeitos, mas é assim que funciona a honra. Então, nós temos um parâmetro. A gente não pode dizer de maneira nenhuma que eu não tenho referências, então eu não vou honrar e whatever, né? Seja lá o que quiser, né? Uhum. Não, nós temos Cristo. E para isso nós precisamos conhecer Jesus.
conhecer a Cristo, né? E manifestar a Cristo. Não tem como. É conhecer a Cristo, é a resposta para tudo. Amém. Eu acho que eu ainda vou mais além, assim, nesse aspecto, né? Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, como eu vou ser relevante, né, para os meus amigos. Eu acho que, assim, uma das formas da gente testificar quem Jesus é realmente nós sendo, né, obediente aos nossos pais, né? Hoje é engraçado, né, a gente falar isso, mas é muito difícil hoje a gente encontrar realmente, verdadeiramente pessoas que se sujeitam a isso, porque hoje todo mundo quer conquistar. Cada um é dono de si, né? Aquela loucura, né? Na época de Jesus, ele poderia ter pedido, em um momento ele falou assim, pai, se der, afasta esse cálice, mas se não, beleza, né? Ele poderia ter, sei lá, feito um birrinha, né? Não quero, né? Ele poderia ter feito, mas ele escolheu honrar aquilo que o pai dele tinha mandado ele fazer. Ele obedeceu. Eu acho que... E ele teve uma morte de cruz. Eu acho que parte muito, assim, sabe? De que a gente tem trazido, às vezes, um evangelho que aquilo que você falou é verdade, a gente terceiriza a responsabilidade para os outros, né? Então, nós temos, por exemplo, músicas que dizem assim, chora para o Senhor que Ele vem te socorrer. E, às vezes, não, né? Jesus chorou e... Você não é o centro. Cara, Jesus chorou, pediu, né? E ele chorou lágrimas de sangue, pediu, cara, derramou sangue. E ele foi honesto em dizer, Sim, eu tô com medo, eu não queria passar por isso, mas porque o Senhor mandou e eu te amo, eu vou fazer isso. Exatamente, você viu que não veio nenhum anjo colher as lágrimas. Não veio nenhum anjo pegar, consolar. Não. Então, cara, nós temos que mudar esse evangelho e trazer o evangelho real, verdadeiro. É o da enxada, né? Não é o da pá. É o da enxada. Trazer pra mim. A responsabilidade é minha. É minha responsabilidade. Então, por quê? Porque nós já sabemos que Deus é bom. Entendeu? Nós sabemos já que Deus é benigno. E, Michel, é só para as pessoas não ficarem tipo, e aí, o que aconteceu com o pai dela? Mas assim, sobre isso mesmo. Isso que a honra, ela nos gera muitos frutos. Sim. Frutos que você que ecoa na eternidade e frutos que você vai... É o Salmo 27, né? Eu sei que eu vou viver da bondade de Deus aqui da terra, eu vou provar. O meu pai, depois de muito tempo, né? Ele passou por um tratamento e ele conheceu a Jesus. Sim. E Jesus mudou a vida dele. Foi tipo, nós vivemos na nossa casa o milagre da água pro vinho. Sim. Nós vivemos. Então, assim, gera frutos. Parecia muito impossível. Porque eu olhava pro meu pai e eu não via. De verdade, quem conhecia ele, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas a condição era muito difícil. Sim. E nós vivenciamos. Por quê? Porque, apesar de tudo, nós escolhemos honrar ele. A minha mãe escolheu honrar ele. Nós, em casa, como filhos e como cristãos, como irmãos dele em Cristo, nós escolhemos honrar ele. Então, dá certo, galera. É possível se tornar aí um pai fofura. Entendeu? É possível. Então, você às vezes tem um pai aí na sua casa que tá assim, não é tão fofura. Com Cristo, você se torna um pai fofura. Entendeu? Isso que é importante. Ele é o João lá de casa, João. João. Entendi. É o discípulo do amor. O Pedro eu imagino quem seja. Mas tá tudo bem. Vamos seguir. Sem nomes, né? Sem nomes, mãe. Deixa quieto. Sem nomes. Mas é isso aí. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter aberto o coração, não ter tido medo de falar, de se abrir, de assumir a responsabilidade, de trazer para si. Obrigado, Sara. Obrigado, Laine. Vocês podem falar suas considerações finais, por gentileza? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E quando nós estávamos conversando, né, nós falávamos assim, poxa, que importante, que honra para nós. Não porque nós somos melhores, não tem nada a ver com isso. É pela relevância, né? E por Deus proporcionar uma oportunidade de falar sobre isso. Eu espero de coração que isso contribua com cada um que ouviu, que construa. E como a Sara testificou aqui, é possível. Com Deus tudo é possível, com Cristo tudo é possível. Se entregue mesmo de verdade em conhecer a Cristo, que tudo vai ser mudado e transformado. Amém. Estar aqui. Amém. A honra não são para os melhores, a honra são para os piores, né? Porque quem é melhor já é honrado em si mesmo. É verdade. Não fazer favor. Eu preciso. Eu até tinha esquecido. É a consideração final, né?
É a consideração final. Entendi. Também agradeço a oportunidade de compor essa mesa com pessoas que eu espero estar honrando. Amém. Está. E dizer que realmente vale a pena. Não é impossível, é muito difícil, mas nós somos chamados para ambientes desconfortáveis. Oh, glória, aleluia. Então, assim, viver uma vida relevante vai custar tudo de nós. É isso aí. E a gente não quer viver uma vida mediana, né, galera? Não queremos. Queremos ver uma vida sobrenatural. Amém. Né? Então, dá certo. E conhecer a Jesus, como a Laine disse, e honrar os pais. Sempre, sempre, sempre. Beijo e Honrar. abraço pra eles, eu os É amo. verdade. Beijo, mãe, beijo, pai. E dizer que tudo que a gente fizer para os nossos pais são sempre, como eu disse no começo, são sementinhas. Um dia lá na frente a gente vai ter, né, momentos de muito prazer, de gozo, de poder sentar, olhar para trás com muito amor e carinho e, enfim, só vai ter coisa boa mesmo, né? É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. A vocês, o meu muito obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência de vocês estarem aqui. Esse é o ATM Night Show Podcast. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo também para minha mãe, um beijo pro meu pai também. Verdade. Beijo, mãe, beijo, pai. Desculpa aí. Um beijo pra o show da Xuxa agora aqui. Parecendo Honrar, o show né? da Xuxa. Honrar, né? Honrar, isso mesmo. Muito obrigado, que Deus te abençoe rique e abundantemente. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí e a gente se vê em qualquer lugar aí desse planeta, dessa galáxia, beleza? Um beijão no seu coração, até mais, valeu, tchau, tchau. Fui, galera! 3, 2, 1. Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo a mais um programa ATM Night Show nesse sabadão. Eu não quero nada. Eu quero só saber falar o que eu tenho que falar, mas às vezes eu esqueço. Acho que eu vou voltar a apresentar. Como na prática ele vai colocar a honra na prática? Essa é a minha pergunta para vocês. Não sei. Sendo radical. 1, 2, 3, vai filhão!